convite de novo. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu acredito que demora um pouquinho, né? Eu aceitei aqui, porém está demorando um pouquinho para autorizar, acredito eu. Estamos tentando reconectar aqui com entre eu e a Edna. Edna está me ouvindo? Eu só não estou te ouvindo nem te vendo ainda. Deixa eu voltar a aceitar aqui. É, Oi, Edna, só para. Edna? Só para tentar entender que tipo de mensagem acaba aparecendo, só para eu entender onde é que está a nossa dificuldade. Eu te convidei aqui, dá uma olhada se chegou o convite e você pode aceitar. Bom, gente, ao vivo tudo acontece, né? Então, aceitei de novo, vamos ver se agora vai. Agora acho que deu certo, né? Gente,
Que Pode negócio? vir, tá? Não estão querendo que a gente fale de saúde mental, Pois né? é, eu não É, estou mas muito acostumado a gente ainda a isso. vence essa internet. Você que faz com um pouco mais de frequência, é natural isso acontecer? Ai, depende. Nós estamos em férias, né? Então acontece que está todo mundo online. Então Usando, né? acaba. Nós não temos uma capacidade de internet assim, né? Então acaba acontecendo isso mesmo. É o horário, né, doutor? Essa hora é um horário que muita gente está Usando, conectada. E as entendi, férias, então acaba sobrecarregando mesmo. Eu não entendi. tinha pensado nessa situação. Mas a gente estava falando dos preconceitos, né? Que retornando, né? Aí nós estamos falando de doenças mentais, né? Dos mitos, das verdades. E o doutor estava falando sobre o preconceito com doenças mentais. Por que a sociedade tem preconceito com relação às doenças mentais, dificuldade de ir ao médico, de procurar ajuda, de falar, né? Que está com um sintoma que possa ser aí característico de algum transtorno mental. Por que ocorre isso? O doutor estava explicando para a gente. Tá certo. É, Estava vendo aqui alguma instrução de alguém da minha equipe aqui, então. Bom, eu acredito que eu tinha terminado praticamente de falar da parte clínica, né, da parte médica, como é difícil pela falta de exames comprobatórios. Depende muito da expertise do profissional que atende, que de tanto, além de ter estudado, de tanto ver no dia a dia, de atender vários pacientes e ver como é que a patologia se comporta, ele acaba tendo uma habilidade diferenciada para chegar a um diagnóstico. Então, não se espera que uma pessoa leiga consiga ter essa compreensão de forma bem tranquila. A minha mãe toma medicação para pressão alta e vira e mexe, a gente tem que brigar com ela para tomar remédio. E a resposta dela é: se eu não estou sentindo nada, para que eu preciso tomar remédio? Então, assim, o conceito de prevenção, o conceito de sentir, perceber, ter dados palpáveis para ter certeza que é aquilo, ainda é muito forte na nossa mentalidade. E com as questões mentais, infelizmente, nem sempre todo mundo, aquele ditado que de louco e de médico todo mundo tem um pouco, às vezes até acaba atrapalhando um pouco, né? Porque todo mundo acha que tem essa capacidade médica, mas é uma mera ilusão. Então, essa é a questão dos exames. Existe uma outra componente que é a componente religiosa. No mundo religioso, de tempos em tempos acontece uma revolução, uma delas, as duas últimas que aconteceram, uma foi na época do Iluminismo, né, e a outra na época da Renascença, em que pessoas que tinham a capacidade de entender além daquilo que a religião estabeleceu como padrão, passaram a ser perseguidas, passaram a passar a ter dificuldades de se enturmar, porque elas mexeram com algo que sempre foi transferido para o demônio. Então, assim, para tudo era o demônio, para tudo era alguém que não tinha, não era possível, não era possível chegar a alguma conclusão concreta de que essa pessoa é a causadora, ou que não existe nenhuma causa concreta em que se possa ver, então a gente transfere para o demônio. Então, assim, não tem uma bactéria, não tem algum. Não quebrou a perna, não comeu algo que fez mal, então é o demônio. Tudo aquilo que não tem explicação era transferido para o demônio. Aí, de repente, surgem pessoas iluminadas que dizem, bom, não é bem assim, tal, tal. Então, essas pessoas bateram de frente com o poder daquela época e isso fez com que, então, o nível de repressão e de preconceito aumentasse ainda mais. Porque é como se estivéssemos desmistificando algo que era misterioso. Então, essa situação acontece até os dias de hoje. Principalmente nas religiões, nas igrejas mais neopentecostais, tudo que é problema mental acaba sendo
relegado ao diabo e ao demônio. Até mesmo nas igrejas tradicionais, como a Igreja Católica, ainda existem algumas correntes de exorcismos, não que não existam situações demoníacas, elas existem, são verdadeiras e tal. Mas assim, não dá para legar tudo ao demônio. Existem situações que são efetivamente alterações na composição bioquímica e que acabam provocando os problemas de saúde e precisam ser encarados como tal. São situações objetivas. A terceira componente é a componente cultural. Na cultura, isso eu me tornei mais mais maduro aqui no Brasil, e na cultura existe uma maneira de enxergar as coisas que é viver para impressionar o outro, positivamente, causar uma impressão positiva nas outras pessoas. Então, quando temos na família alguém que tem problemas mentais, essa pessoa não causa uma boa impressão, não causa uma boa imagem para o restante da sociedade. Então, a tendência é camuflar, esconder isso, não porque a gente não entende, não porque as pessoas não entendam que aquilo é um problema, não porque as pessoas não entendam que existe tratamento para aquilo, não porque as pessoas não consigam enxergar riscos, mas principalmente porque estão mais preocupadas em preservar a sua boa imagem, seu bom nome, o seu bom sobrenome. Isso não pode acontecer em família de sangue azul, isso não pode acontecer em família. Então, as pessoas acabam guardando, existem ainda até nos dias de hoje pessoas que amarram o doente mental na perna e amarram na perna da cama, ou na perna da mesa, para que ninguém possa ver. Até há pouco tempo existiam casos de pessoas que eram confinadas e recebiam comida numa portinha. Assim, em lugares mais recônditos ainda isso acontece. Mas principalmente porque as pessoas estão preocupadas em culturalmente não causar uma impressão negativa de que tem um louco na família. E hoje, mais ainda, né, como o doutor tinha falado, sobre a internet, né, essa parte de rede social, o quanto isso também tem levado as pessoas a ficarem mais ansiosos, né? E assim, muitas dos transtornos mentais, você fica muito tempo vendo uma realidade que não é sua e nem é da pessoa que está mostrando. Sim. Porque todos esses influencers, artistas, eles não estão mostrando uma realidade, eles estão vendendo, né? Vendendo. E se você não tem aí uma mente saudável, você muitas vezes pode ser corrompido aí por isso, querer isso, e daí não ter aquilo pode levar a uma ansiedade, a uma depressão, né? E se você não busca ajuda, isso só vai piorando. E é óbvio, né, doutor? Esconder alguém que tem algum transtorno mental, porque essa pessoa também é tida como... É como se ela não fosse ser alguém também, né? Ela é um incapaz dentro da família, né? E como dentro da minha família, por exemplo, uma família que é só médicos ou só advogados, como eu vou ter alguém que vai ser, tipo, entre aspas, imprestável, né? Isso não é verdade. Hoje, com o avanço da medicina, é possível aí ter um tratamento e ter uma vida, uma qualidade de vida, né? É muito pequeno, né? O número de pessoas que perde totalmente a sua capacidade mental e que não possa viver em sociedade, né? É um índice pequeno, né? Existem transtornos que são leves, são simples, e que, inclusive, a demora em procurar ajuda tende a produzir, a fazer com que eles se agravem, não porque já era grave ou porque era sério, mas porque não foi tratado de forma adequada. E talvez aí seja até interessante falar de algo que muita gente não sabe. As células do sistema nervoso central são as únicas que não conseguem se renovar. A gente
gente faz um tratamento facial, algum tratamento de pele, faz um peeling, faz qualquer outra coisa, as células se renovam. Você quebra o osso com medidas, com tecnologia, é possível haver um repovoamento de células e haver um processo de rejunção de partes que ficaram separadas. Você passa por uma cirurgia, passa por um corte, é possível uma parte do organismo compensar a outra. No sistema nervoso central isso não acontece. Então, quando não é feito o tratamento de forma antecipada, as células neuronais vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo, e não tem possibilidade de serem substituídas. Então, isso de esconder ou de demorar em buscar ajuda é um fator que piora muito o prognóstico, atrapalha o processo de tratamento. Normalmente as pessoas vão procurar o médico ou o psicólogo ou qualquer outro profissional nessa área quando já está tudo muito avançado e mais difícil de ser tratado. Então, essa demora acaba sendo um fator extremamente prejudicial. Prejudicial, né? O doutor falou aí das famílias, né, que acaba querendo esconder essa pessoa, do líder religioso, né? Nós temos aí essas pessoas que escondem, mas nós temos aqueles que dão palpite também, né? Que fala que não é para ir no médico, ou que fala que isso é mimimi, que se você tiver força de vontade, você sara, que você sai dessa, né? Como lidar com isso, né? Essas pessoas que acabam prejudicando, né? No intuito de ajudar, porque eu sempre parto do princípio que essas pessoas querem ajudar, né? Elas acabam atrapalhando porque faz com que quem está precisando demore a chegar num tratamento, né? Como podemos aí esclarecer as pessoas, né? Para que isso não aconteça, né? Com tanta frequência, pelo menos, né? Eu creio que o principal fator é psicoeducação. Eu não conheço alguma outra questão que funcione tão bem quanto. Porque para preconceito só existe uma solução. É o conceito correto, o conceito adequado. E aí a gente esbarra num problema de que as doenças mentais ainda são tabu. Tabu é justamente aquilo que não pode ser falado com facilidade, não pode, tem que ser cochichado, não pode ser tratado às claras. Felizmente, a pandemia trouxe um legado que é da sociedade estar cada vez mais desperta para as questões de saúde mental. Estava fazendo uma pesquisa recentemente e eu percebi que só do ano passado para esse ano, até o ano passado, a procura, a busca, a pesquisa por assuntos ligados à saúde mental rondava entre 23% e 43%. No final do ano passado, esse número, entre os brasileiros, foi para mais do que 50%. Então, Aumentou o sofrimento também, né, doutor? A gente está falando mais e as pessoas também estão sofrendo mais, né? Sim, sim. Mas, assim, eu acredito que sofrimento sempre existiu. Espaço para falar sobre isso, aceitação, espaço de escuta, é que era muito difícil. Você vê hoje, até as empresas estão preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários. Você vê atores, pessoas famosas, que sempre procuraram passar uma imagem que não é real, hoje vêm à tona, dão a cara a tapa e mostram que estão passando também por dificuldades e por problemas. E nós vivemos no Brasil uma cultura muito influenciável, desculpe aí o pleonasmo, por influenciadores. Então, assim, pessoas que estão na mídia, pessoas que são famosas, pessoas que estão nas novelas, quando veem a público e falam dos seus problemas, aquela legião de admiradores tende a parar para ouvir. Então, isso é um avanço que houve muito grande, trazido principalmente pelas redes sociais, que muitas das coisas que não eram televisionadas hoje são televisionadas pelos nossos próprios celulares. Então, essa também, eu acredito que é uma das grandes vantagens que temos hoje, é a possibilidade de
pessoas que sempre esconderam os seus problemas, hoje vêm a público e falam sobre eles. E ajudam aqueles que um pouco mais frágeis, com uma memória, com uma mentalidade, com uma autoestima um pouco mais reduzida, que não tem um senso de autoestima tão forte, e que ele é fortalecido a partir dessas pessoas em que eles acabam se escorando, acabam se inspirando. Essas pessoas acabam sendo levadas. E quem nunca procurou, passa a procurar, porque a Cleo Pires falou que está sofrendo aquele tipo de problema. Quem nunca procurou, acaba procurando, porque o Fábio Assunção assumiu publicamente as suas dificuldades. Porque N outras pessoas que nós poderíamos citar aqui, que vêm a público e dizem: eu faço terapia há X tempo, eu procuro terapia. Então, não é coisa para louco. Eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia. A minha terapeuta diz que não é bem assim. E como eu obedeço ela, eu concordo com ela, que tem muita gente que, se for mexer em algumas coisas, espana, a coisa só piora. Então não é para todo mundo mesmo. Mas o ideal é que todas as pessoas, no mínimo, fizessem terapia. Que a terapia fosse acessível e disponível para todo cidadão, assim como a água, assim como a luz, assim como a internet estão disponíveis, porque faz uma diferença absurda ter um terapeuta na sua vida. Até porque, né, doutor, quem faz terapia evita muitas doenças. E isso, se fosse disponibilizado isso numa rede pública, com certeza os gastos com outros tipos de transtorno, com remédio, com cirurgia, iam ser menores, porque Sim. muitas das doenças são ocasionadas por distúrbio aí mentais, né? O doutor falou da psicoeducação. Eu algumas vezes falo assim que, nossa, a escola, se ela ensinasse mais de emoção do que de conta de matemática, do que de regras de português, talvez nós fôssemos pessoas mais felizes, pelo menos, né? Como fazer essa psicoeducação? Eu acredito que, pelo fato de não estar disponível, hoje tem muita gente também que vem a público, vem à internet e se intitula e quer dar conselho, quer falar. Então também precisamos ter um certo cuidado em relação a isso. Mas eu acredito que um bom começo é isso que nós estamos fazendo. Profissionais que atuam na área se reunirem e passarem aquilo que sabem, não só com o objetivo de ganhar clientes, de ganhar pacientes, mas de verdadeiramente, como tem aqui, agradecemos aí pela Beth Moreira, que está nos honrando lá a partir do Canadá. Ela vai ser uma das próximas convidadas que vai falar também com a gente aqui. Muito obrigado, Beth, aí pela sua presença aí. E ela acaba de falar que deveríamos cuidar da nossa saúde mental da mesma maneira que cuidamos da saúde física. Mas voltando à questão da psicoeducação, eu acredito que um grande começo é esse movimento que está acontecendo hoje, que também é um legado tanto da pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer, então tinha que ligar uma câmera e falar com quem podia falar, e as lives se popularizaram. Então esse é um dos grandes legados, é aquilo que dizem, né? Há males que vêm para o bem, e eu acho que a pandemia, nesse sentido, é um mal que veio para bem. A outra questão é pessoas que têm poder de influência, como os professores, como você falou, precisam ser conscientizados de que não é só sobre inteligência de QI, de coeficiente de inteligência. É preciso trabalhar a questão da inteligência emocional. Nós estamos vivendo aqui na nossa casa um desafio muito grande. Os nossos filhos estudavam numa escola que nos encantou pela proposta pedagógica de inteligência emocional. Nós rodamos Campinas e conseguimos encontrar essa escola e ficamos encantados. Assim. O currículo era profundamente preenchido por inteligência emocional. No entanto, veio a pandemia e acabou descambando para outras áreas e a parte pedagógica decaiu muito e nós tivemos que mudar. E aí fomos para uma escola
que a ideia é prepará-los para que depois vão para o ensino médio, para a faculdade, bem preparados. É uma escola que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de currículo, ela é muito boa, é muito forte. Porém, é péssima em termos de emoções. É péssima, péssima. Não tem um evento de comemoração do Dia dos Pais que seja decente. Não tem um contato humano entre aquela coisa de enviar um bilhetinho para o pai ou para a mãe, esperar um feedback, ter uma conversa saudável, chamar a atenção daquilo que não é adequado. É uma pena que eles trabalham matemática, física e ponto. E como você falou, não deveria ser assim. Porque a gente acaba tendo pessoas que são extremamente inteligentes, entre aspas, extremamente bem preparadas do ponto de vista pedagógico, mas péssimas de caráter, péssimas. E a governação do nosso país que o diga, né? A gente tem pessoas que são muito bem preparadas, são boas de oratória, são boas de formação acadêmica, mas o senso de humanidade, de compromisso com a coisa pública, pensando no cidadão, que é o seu contribuinte, aquele que alimenta os seus cofres, é péssimo. E isso é nada mais do que falta de inteligência emocional. Isso. E daí, assim, as pessoas se transformam em robôs, né? E como o doutor falou assim, a gente está aqui sem nenhum fim lucrativo. Então, não é preciso você ficar apenas, tudo que você vai fazer na vida, só pensar em profissão, em ser um grande profissional, até porque hoje está bem complicado, né? Qualquer área que você escolha na profissão, você ser um grande profissional, ganhar muito dinheiro, porque pensar só em dinheiro, acho que já passou um pouco da época, né? De que você está vivendo para ganhar dinheiro, para ter casa, para comprar carro e etc. A vida hoje é um pouco mais, né? Pensar no outro, pensar nesse ser humano que está sofrendo, uma pessoa que talvez possa ter um QI elevado, pode ter um sofrimento interno muito grande, né, doutor? Uns transtornos, sim, assim. Então, olhar para isso, e aí acho que talvez a gente podia falar um pouquinho do olhar para o outro, como que um familiar, um amigo, um professor até, pode perceber algumas alterações numa pessoa que necessita ser encaminhado para um profissional. E qual seria também o primeiro profissional a ajudar essa pessoa, a ser indicado, né, para atender essa pessoa? Como que o doutor vê isso? Nós vivemos uma época infelizmente, de epidemia de algo que, para tudo, as pessoas querem chamar de TDAH. Especialmente as escolas. Né? Então, também é preciso ter o cuidado de... eu acredito que a gente vive um momento em que as pessoas não têm muita paciência com os outros. Né? A empatia é algo que está cada vez mais escasso. Então, acredito que o primeiro passo é desenvolver empatia. Ser capaz de ouvir, não já preparado para a resposta que eu vou dar, ou para o sermão que eu vou precisar dar, ou para a receita que eu vou precisar dar, ou para o encaminhamento que eu vou precisar fazer. Esses dias eu estava revendo algumas experiências, alguns depoimentos dos meus pacientes, e me deparei com um depoimento de 10 anos atrás, de um paciente que chegou e disse: doutor, é a primeira vez que eu vou para um médico e o médico olha nos meus olhos e me atende falando comigo, porque a maior parte das vezes ou ele está debruçado no seu receituário ou no computador, que agora é a bola da vez, e raramente olha para o meu rosto. Isso. E nas escolas, a gente está vivendo muito isso. O professor está preocupado com a nota, está preocupado com o aproveitamento, mas raramente ele procura entender. E a escola tem uma grande responsabilidade. Acho que é o primeiro lugar onde isso deve acontecer com muito mais frequência. Precisa haver um preparo cada vez mais dos professores. E se existem professores aí que estão nos ouvindo, estão nos assistindo,
Eu, pessoalmente, me coloco à disposição, é uma das áreas onde eu pretendo investir nos próximos anos, em dar palestras em escolas, em ajudar professores. Estou abrindo turmas de mentoria nas minhas atividades e os professores são uma boa parte do meu alvo, porque existem, assim, em mais de 50% dos casos, a pessoa passa mais tempo na escola do que dentro da sua própria casa. As crianças. Os adultos no trabalho. Então, o trabalho também deveria ser um lugar para isso. Só que, infelizmente, o trabalho hoje tem sido uma fonte de adoecimento De terrível. adoecimento, né? Fonte de adoecimento terrível. Então, acredito que esses dois lugares, o local de escola e o local de trabalho, deveriam ser os primeiros a terem essa habilidade de entender que alguma coisa não está bem com uma determinada pessoa e aí tomar a decisão que seja mais adequada para isso. Quem são os profissionais para onde deveríamos... muitas empresas demitem funcionários por questões comportamentais e não técnicas. Tem um treinador de liderança que diz que as pessoas são contratadas pela habilidade técnica e são demitidas pelo comportamento. E, infelizmente é isso mesmo. E às vezes pessoas que são demitidas na hora em que elas mais precisam. Porque quando você demite, não é só se livrar da bomba e do problema daquela pessoa. Você está retirando dele o direito de ter acesso à previdência para a qual, às vezes, ele contribuiu por décadas. E ele só tem acesso a ela enquanto ele estiver vinculado a algum local de trabalho. Só que como as pessoas só pensam no lucro, infelizmente isso acaba... Tira a dignidade da pessoa, Tira né? Ela perde o emprego, ela não tem salário, ela não tem família para manter, meu Deus. E aí vem as doenças mentais, né? Que vai complicando aí, né? Com certeza. Quem é o primeiro profissional? Eu entendo que há um profissional que falta muito na nossa sociedade hoje, que é o assistente social. O assistente social é um profissional que deveria ter mais em vários outros lugares, em escolas, em instituições, mas hoje virou uma profissão que qualquer um pode fazer. É como se fosse gari. Então, assim, o enfermeiro pode ser assistente social, o médico pode ser assistente social, o psicólogo pode ser assistente social. Não se contrata, não se faz concurso, não se abre. E o assistente social, eu costumo dizer que o assistente social tem um ouvido apurado para o sofrimento que poucos profissionais têm. Mas lá onde não existir, eu acredito que o profissional mais preparado para ouvir e para conduzir esse processo é o psicólogo, com certeza. O psicólogo, o psicopedagogo, são os dois profissionais, o psicopedagogo como auxiliar, no caso das escolas, e o psicólogo, de uma forma geral, no contexto tanto laboral, quanto hospitalar, quanto da rede de saúde, são os profissionais que estão melhores preparados para fazer essa triagem em relação às questões de saúde mental. E depois, o enfermeiro, no caso pelo menos da rede de saúde pública, onde eu trabalho, o enfermeiro tem sido o primeiro contato, e a gente não pode tirar o mérito deles, são heróis, fazem um trabalho magnífico nesse sentido de fazerem várias ginásticas, vários processos de elasticidade para conseguirem identificar e darem a devida condução. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, claro. Doutor, nossa, a gente, né, o tempo passa, né? Mas eu tenho algumas aí questões aqui que eu não gostaria de deixar para uma outra live, né? Eu gostaria que falasse um pouquinho das medicações e assim, eu percebo aí no atendimento como terapeuta, né? Que há duas situações. Algumas pessoas que querem tomar remédio demais e outras que precisam e não querem por várias crenças, por vários tabus. O doutor poderia explicar assim de uma forma fácil que as pessoas entendessem aí essas diferenças de... a gente ouve falar muito, eu vou viciar, depois eu não vou largar mais, eu vou ficar dependente.
assim, né? As pessoas tomam, sei lá, remédio para diabetes a vida inteira, fica dependente, toma para pressão, ficou dependente. Como que é, sabe? E é difícil trabalhar isso. E daí junta crenças, como o doutor trouxe aí, de igreja, de avó, né? E um monte de crenças que nós somos pessoas que carregamos crenças, né? Sim. Aí como que a gente pode falar isso para quem está nos ouvindo? Mudar um pouquinho, né, a mente, porque é importante, né? Sim, sim. Bom, primeiro é preciso desmistificar a própria doença mental. Muita gente, eu acredito que o número de pessoas que têm preconceito com a medicação ainda é muito maior do que aqueles que tomam medicamento demais. E esses que tomam medicamento demais têm ainda alguma solução, que é tratamento de dependência de medicação. E existem hoje os programas de tratamento de dependência química e dependência medicamentosa estão bastante avançados. Então acredito que isso não é um grande problema assim, de saúde pública quanto é o preconceito em relação à medicação. O que eu posso falar sobre isso? Primeiro, é importante que nós entendamos que por que precisa tomar medicação? Qual é o papel da medicação no tratamento da doença? Doença é um desequilíbrio bio, psico, sócio e agora também espiritual. O bio é o primeiro que vem. É biológico. Biológico tem a ver com vida, tem a ver com anatomia, tem a ver com fisiologia. E nesse processo... Olá, Tuca Silva, seja bem-vinda. Assinando aqui também. De onde você nos fala, Tuca? O biológico vem em primeiro lugar, porque nós somos seres essencialmente biológicos. Nós comemos 3 vezes no dia, no mínimo. Os nutricionistas recomendam que a gente até, entre uma refeição e outra, dê uma beliscada em alguma coisa que seja saudável. E ninguém é dependente de comida porque come 3 vezes por dia. Porque qual é o papel da comida? É produzir nutrientes, primeiramente para o cérebro, depois para o sangue, para que a sinergia desses 2 sistemas faça com que a gente viva. Porque se não houver, a gente não vai viver. E essa sinergia é feita através de bioquímica. O arroz que eu como, o feijão que eu como, a maçã que eu como, o suco que eu bebo, nada mais é do que compostos químicos, que misturados, cada um vai suprir uma necessidade específica do nosso organismo. E medicação é isso. Existem elementos químicos que nós não encontramos mais na alimentação em quantidade que seja suficiente para suprir a demanda. Vamos pegar um exemplo concreto de um carro que precisa de gasolina para funcionar. Um carro de 1900 e bolinha e um carro de 2023 usam de forma diferente o combustível, o óleo de lubrificação. Porque um tem mais tempo de vida do que o outro. Então, à medida que a gente vai avançando de idade, algumas coisas vão ficando desgastadas e precisam ser repostas. E isso não acontece só com as vitaminas, acontece também com elementos que fazem funcionar o sistema nervoso central. E para isso, precisa da medicação. Não vai viciar. A medicação vai cobrir aquilo que está faltando. Da mesma maneira que o carro mais usado vai precisar de recapear o pneu, ou trocar o pneu, ou trocar a peça do motor, ou colocar um óleo novo, ou usar um filtro mais diferenciado, porque o carro já tem um tempo de vida maior. Então, medicações não foram feitas para viciar. Elas foram feitas para suprir uma necessidade bioquímica. Portanto, não há erro e problema absolutamente nenhum em usar medicação. Em segundo lugar, as medicações não provocam necessariamente... Existem algumas que verdadeiramente podem
quando usadas de forma indevida, de forma inadequada, provocar uma tolerância maior e a pessoa precisar de usar cada vez quantidades maiores para poder... Mas normalmente os médicos bem treinados sabem diferenciar uma coisa da outra. Então nenhum médico bem intencionado e bem preparado vai passar para algum paciente uma medicação que vai torná-lo dependente. A grande maioria toma o cuidado de medicação que provoca que tem esse tipo de comportamento é usada de forma breve, por um tempo curto, e depois retirada. Só para atingir aquele objetivo, e depois é retirada. Então, não há essa história tão propalada de que medicações causam dependência. Isso é muito alimentado pelas questões que nós já falamos, religiosas, culturais, e os próprios tabus que nós construímos. Nós, como Elis Regina já cantava, como os nossos pais. Né? Os nossos pais eram cheios das suas manhas, dos seus trejeitos, e nós repetimos isso de geração em geração. Doutor, falando aí de medicação, né? Eu acho que uma coisa que me veio aqui, a gente vê muito também pessoas que vai no médico, o médico indica uma medicação, manda tomar por 15 dias, um mês ou 3 meses, retornar. Muitas vezes a pessoa não retorna, ou ela tira a medicação por conta, ou compra medicação sem receita, né? E aí essas situações também, né? Complicadíssima, né? Sim, e aí, de repente, aí se mistura, né? Aí pode se tornar uma dependência porque tomou errado, né? Não foi tirado no momento adequado, complica até a doença, né? Na maior parte dos casos, acaba não gerando necessariamente a dependência, acaba piorando a doença porque a pessoa não tomou a medicação. Agora, há uma informação que raramente é passada e que é importante que eu passe para as pessoas aqui. As medicações ligadas ao sistema nervoso central normalmente levam um tempo para começarem a fazer efeito. O tempo médio para que elas comecem a dar o efeito desejado são de 2 a 3 semanas. De 15 a 21 dias. Então, antes disso, ela só está azeitando o organismo, só está se acostumando. E o que acaba acontecendo com as pessoas? Acham que é como medicação de enjoo. Tomou, passou. Não é assim. Dor de cabeça, tomo, passa. Tomou, passou. Se não passar, ou é porque a medicação não é boa, e aí começam a colocar culpa na medicação, dizer, eu piorei porque a medicação, estou tomando medicação, mas na verdade é o contrário, é porque ou não deu ainda tempo, ou você suspendeu e ela não deu o resultado desejável ainda. Então é preciso ter esse conceito também de que medicações do sistema nervoso central têm um processo de acomodação que é de aproximadamente 2 a 3 semanas. E com relação a efeitos colaterais, como que é que funciona? Tem efeitos colaterais que a gente vê a pessoa também, eu tô sentindo isso, é o remédio, tira o remédio. E nem sempre é, né? Como que a pessoa deve proceder? Quando é que é possível e quais são os sintomas que pode acontecer num efeito colateral de um remédio aí para algum transtorno mental que a pessoa esteja necessitando? Bom, a lista é grande, né? Existem vários medicamentos e cada um deles tem uma... Vamos falar, por exemplo, dos medicamentos para depressão e para ansiedade. A grande maioria daqueles que são usados para depressão acabam ou provocando sono ou provocando agitação. Então isso acaba interferindo na produtividade da pessoa e aí a pessoa acaba dizendo, não vou tomar porque senão não vou trabalhar, vou perder hora e tudo mais. Alguns desses medicamentos provocam boca seca, a boca fica seca, alguns no primeiro momento dão palpitação. Uma queixa que é muito comum nas pessoas de idade jovens e de idade média é a queda da libido nas medicações especialmente para depressão. E isso tem sido um dos grandes fatores para as pessoas não terem adesão à medicação. Qual é a conduta correta? É exatamente aquilo que você falou. Voltar para o médico. Porque o médico que passou, ele sabe que se para essa medicação tem esse efeito colateral, e é importante também já dizer que o efeito colateral que tem a Joana não é o mesmo que tem o Francisco. E aí as redes
sociais acabam atrapalhando porque cada um quer ser mais desastroso do que o outro. Assim, você não sabe, cara, eu tomei, passei por isso, não, o seu foi pouca coisa, deixa eu te contar o meu. Aí cada um quer. E aí isso atrapalha, isso dificulta. Então, assim, o profissional correto para você revisar medicações é o seu médico. Não deu certo em relação a alguma determinada medicação, não se sentiu bem, volte para o seu médico, com certeza ele vai conseguir mostrar para você, ou prescrever para você, uma medicação que vai ser o plano B, o plano C ou o plano D, em relação àquilo que você está sentindo. E já devo te adiantar que ele não tem bola de cristal para saber que uma medicação vai dar ruim para você ou vai provocar um determinado efeito colateral. Porque, como eu falei, cada organismo é um organismo. Cada indivíduo é um indivíduo. O que acontece com o João não acontece com a Fernanda, nem acontece com o José. Cada um tem uma maneira de reagir às medicações. E às vezes só vamos saber prescrevendo. Se você não voltar mais, eu não vou saber que aconteceu com você. E o remédio e o álcool, hein, doutor? Veio isso aqui agora, né? Porque também, né? De uma forma geral, as medicações do sistema nervoso central não são amigas do álcool. Porque o álcool é essencialmente um depressor do sistema nervoso central. Ele tem uma penetração muito fácil no sistema nervoso central, ele passa facilmente pelas membranas e atrapalha o metabolismo das medicações de uma forma geral. Então, quem toma medicações de foro psiquiátrico não é adequado estar usando álcool. A ciência tem avançado, tem havido investimentos para que se usem medicações que têm cada vez menos risco nessa área, mas infelizmente ainda não chegamos nesse patamar, nesse nível. Então, assim, para medicações do foro psiquiátrico e também para antibióticos, não é muito recomendável que sejam usados em concomitância com álcool. O doutor é homem e no início da nossa conversa falou que faz terapia, né? Eu também faço, até porque a gente que trabalha com isso é essencial, né? Temos que fazer mesmo, né? Mas como que é a relação do homem à terapia e também com a busca por um tratamento por doença mental? Há uma diferença de gênero aí? O homem e a mulher nesse olhar de doenças mentais? Eu creio que existe uma diferença em todas as doenças, não só nas doenças mentais. As mulheres normalmente se cuidam muito mais do que nós homens. Isso é uma constatação, infelizmente. Tanto é que as estatísticas mostram que existem mais viúvas do que viúvos, existem mais idosas do que idosos. Já melhorou muito. Hoje temos visto homens que chegam aos 90, 100 anos e enxutos e tudo, mas de uma forma geral, do ponto de vista estatístico, nós homens somos os que mais morrem com infarto, com vários outros tipos de problemas. Não é diferente em relação às doenças mentais. E as doenças mentais ainda têm aquele preconceito que diz que homem que faz terapia é meio do outro time, é meio afeminado, é meio isso, é meio aquilo, e não é verdade, tá certo? O que, no meu entender, do ponto de vista cultural, tem influenciado nisso? Número 1, machismo. Machismo é cultural. Então, o homem tem que ser macho, o homem tem que sofrer calado, e esse machismo, infelizmente, às vezes até é alimentado pelas próprias mães, assim, a criança, menina pode chorar, pode espernear, pode fazer o que for. Homem tem que engolir choro, né? Tem que ser fortão. As próprias condições socioeconômicas fazem com que muitos homens tenham que partir para o amadurecimento muito cedo. Então, assim, em vez de correr atrás de... hoje, por exemplo, a gente vai nas escolas, nas universidades, tem muito mais mulheres estudando do que homens. Porque o homem tem que virar ritmo de família, tem que, logo cedo, tem que correr atrás do prejuízo. Não que alguns não sejam realmente desleixados, mas existem aqueles que têm que ajudar a mãe, atingiu a adolescência. A gente vê pelos semáforos, vê em vários outros lugares que isso é muito comum.
porque já se criou esse conceito do homem provedor, do homem que... Então, amadureceu um pouquinho, tem alguma barbinha aí, já Isso bota tudo ele é para do trabalhar. machismo, né? E do patriarcado que a gente... estrutural, né? Mas além do machismo e do patriarcado, existe uma questão também socioeconômica mesmo, assim, no sentido em que foi construído. O homem precisa batalhar para suprir. Isso faz parte da história, desde as eras Isso, da anteriores, das eras que história nos da antecederam, humanidade, né? da história da humanidade. Então, o homem tem que suprir, o homem tem que correr atrás, tem que suprir as necessidades socioeconômicas da família. Então, ele acaba, por conta disso, se desleixando de se cuidar, desleixando de olhar para algumas coisas relacionadas à sua saúde, para que possa suprir realmente as necessidades socioeconômicas da família. Então, não que isso seja uma desculpa aceitável, mas é um fato, né? E precisa haver esse balanço entre a nossa vida provedora com a nossa vida de cuidados de saúde. E é preciso falar que o homem pode chorar, que o homem tem dor de cabeça, né? Tem dor emocional, né? Porque ele esconde a dor emocional e aí a dor emocional dele vira uma doença física, onde ele vai antes da gente, né? Porque nós já temos esse hábito, né? De procurar mais uma ajuda, um tratamento, né? Então é importante o homem saber que ele também é um ser humano, né? Também tem sentimentos, também tem E eu emoções, né? acredito que precisa desse estímulo, inclusive das mulheres. As mulheres, a gente brinca assim que a mulher chega no banheiro, já troca de batom, troca de espelhos, troca de creme, troca. O homem não. O homem, ele chega no banheiro, ele mira naquele lugar, quando ele consegue mirar, né? E não olha nem para o lado, nem... Então, a mulher já tem isso um pouco no sangue. E ela pode ajudar a estimular isso no homem, né? No masculino. Nossa, doutor, a gente assim, já são 21h30 quase aí, e esse assunto é maravilhoso, né? Alguns comentários que nós tivemos aqui, a gente agradece, né? Agradecemos a participação de todos que estão aqui, de quem vai assistir aí a nossa live também, pode continuar fazendo perguntas, né? Esse é um tema que eu gosto bastante de trabalhar isso, porque a gente vê o quanto as pessoas sofrem pela falta de conhecimento, né? Por crenças equivocadas, e esse negócio de internet, como o doutor falou bastante aí, tanta coisa equivocada, tanta informação errada, né? Então é importante saber de uma fonte segura, que está estudando, que está aí vendo nos livros, e não só aí pesquisa de WhatsApp, pesquisa de Yahoo, de Google, né? Que é também o que atrapalha aí os médicos, né? Já vai com diagnóstico, daí o médico receita um remédio, daí não vou tomar esse remédio causa isso. Gente, o médico ele estudou, ele sabe por que ele está indicando. Ele é a pessoa indicada, né, para dizer o que você tem que tomar, quando você tem que tirar, quando você tem que parar, né? Então é importantíssimo aí buscar conhecimento em fontes seguras. E também não ter preguiça, né? Que nem nós estamos aqui há 1h30 falando, né? Quem é que hoje quer ficar aí? Nós temos aqui, né, a Beth, né, que ficou aí o tempo inteiro com a gente. Parabéns aí, a Paula também esteve aqui desde o início, a minha mãezinha que passou por aqui. Legal. Então, assim, é difícil hoje estar numa rapidez também, né? Queremos tudo muito rápido, muita Muito informação rápido. rápida, né? A época do Agora, fast food. eu ia pedir para o doutor assim, já que nós falamos tanto de doença, vamos terminar falando assim, o que a gente precisa para ter uma saúde mental adequada, não, né? De médico louco, como o doutor falou, todo mundo tem um pouco, mas pelo menos para a gente ficar menos, né, louco, como que a gente pode aí fazer? O que a gente deve fazer?
Eu vou responder com as palavras aqui da Amparo Fontanelli, que também vai ser uma das que vai, vai, vai conversar com a gente nas próximas semanas. Aproveitar já para dizer que, além desse mês de janeiro, a nossa pretensão é continuar fazendo as lives de forma recorrente. No meu canal aqui, no meu perfil, hoje tivemos dificuldades, pedimos desculpas às pessoas que tentaram ir para o YouTube e para outros canais. Estamos começando e começo tudo é Normal, possível, né? né? Ao vivo tudo acontece. Mas a nossa intenção, o nosso desejo é que nas próximas semanas nós vamos aumentando o leque para que cada um consiga assistir no canal onde lhe é possível, se a tecnologia nos permitir. Então, mesmo que hoje não consigamos esgotar todos os assuntos, nas próximas semanas nós vamos trazer. Então, sexta-feira que vem tem, em princípio, toda sexta-feira, às 6 horas, às 8 horas da noite, a gente vai marcar pontinho aqui e pretendemos fazer isso, faça chuva, faça sol. Respondendo então com o que a Beth falou, com o que a Amparo Fontanelli falou, trabalhar as nossas crenças limitantes, eu acredito que isso só é possível através da psicoeducação, e uma conversa de 1 hora e meia, para quem entende de terapia, sabe que às vezes 4, 5, 6, 8, 10 horas não são suficientes para puxar o novelo que está lá dentro, que tem tanta coisa para puxar. Então, às vezes, esse é só o começo, para que depois você procure a doutora Edna, me procure a Beth, procure a Fontanelli, procure outros profissionais que são de sua confiança, porque você entendeu que há algo que não está bem alinhado e que você precisa de um profissional que vai poder te ajudar. Então, não perca essas lives, não só as daqui do meu canal, mas todas as outras que você pode ter acesso de profissionais em que você confia. Conhecimento é a única coisa que a gente leva conosco e não vai dividir praticamente com ninguém. É um patrimônio seu. Então, adquira conhecimento. Outra resposta que também já foi bem adiantada aqui pela Fontanelli é a questão das crenças limitantes. Entender que nós somos humanos ilimitados, nós somos humanos e temos, mesmo o mais esclarecido, o mais inteligente dos humanos, ele precisa aprender a ser humilde e saber que algumas coisas ele não conhece e vai precisar aprender com outras pessoas. E o que atrapalha às vezes é quando nós achamos que nós somos donos da verdade, como nós sabemos tudo, que nós pela idade. Aí eu até queria aproveitar e falar uma coisa que acho que é extremamente importante, que eu não posso deixar de falar. O médico passou uma medicação, a vovozinha, que tem 60 anos de vida, de experiência, mandou tomar também aquela erva, mandou tomar aquele chá, ou mandou parar. Às vezes um líder religioso mandou parar. Pelo amor de Deus, faça as duas coisas. Você não vai perder nada. A vovó está dando aquele chazinho, toma o chá, mas não deixa de tomar o comprimido, o xarope que o seu médico passou. O pastor, o padre, o líder religioso falou que vai levar você para as preces, para as orações, vai passar uns passos, faça o que tem que fazer lá, mas toma também a medicação. Então, os dois juntos vão fazer muito mais sentido, dar muito mais resultado do que você suspender um em nome do outro. Então, são situações que se complementam. E existem pessoas que acabam tendo finais desastrosos, tristes, porque não seguiram esse conselho. Então, esse é um conselho que eu te dou. Não despreze a sabedoria da vovozinha. Não despreze a autoridade espiritual do seu líder espiritual. A própria pesquisa, a própria investigação científica tem trazido bastante subsídios em relação a essa questão espiritual, do quanto isso pode influenciar na vida de uma pessoa, mas não substitui. Cada macaco no seu galho, cada um resolve aquilo que pode resolver dentro do seu espaço e não substitui. Uma coisa não substitui a outra, elas se complementam. Talvez também dizer que existem algumas pessoas, alguns profissionais que desprezam por completo não só a medicação, como o serviço do psicoterapeuta, né?
dizendo que psicoterapia é frescura, é pra gente frouxa, é pra Gasto gente... de Não é dinheiro verdade. desnecessário, né? Não é, não é. Da mesma maneira que existem situações que podem ser resolvidas do ponto de vista bioquímico, existem questões que precisam ser resolvidas do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de sentimento, do ponto de vista... E ainda não foi inventado nenhuma medicação que resolva comportamento, nenhuma medicação que resolva sentimento, nenhuma medicação que entre no subconsciente da pessoa e faça dar uma sacudida e tirar aquelas coisas que estão cristalizadas lá. Nenhum remédio consegue fazer Aqueles isso. traumas, né? Então, As dores, né? Não tem como, né? não tem nenhum remédio que resolva isso. Tá certo? Então, o remédio tem o seu mérito, tem coisas que eles resolvem, e aí você provavelmente vai encontrar alguns médicos que vão ser contrários ao que eu estou te dizendo, mas eu tenho muita propriedade no que eu estou falando. E também existem terapeutas que dizem que medicação só serve para enriquecer indústria farmacêutica e médicos É que triste não são, isso, né, que doutor? são de caráter duvidoso. Sim. Então, também, tudo que é extremo, tudo que é exagerado, cai fora. Não- procura uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, até que você consiga encontrar. Eu acredito que você tem sabedoria suficiente para ter o discernimento e o bom senso de entender. Não, simples, com esse profissional o meu santo bateu. Com esse não bateu, mas com aquele bateu. E não é no primeiro que você vai acertar. Mas no segundo, no terceiro ou no quarto você pode acertar e isso pode ser muito útil para você. Então, tome cuidado com os extremos, com os exageros. Sempre desconfie de quem detona todos os outros profissionais e só fala bem de si mesmo, só fala bem do seu tratamento, só do seu trabalho. Essas pessoas são suspeitas. Existem profissionais bons em todas as áreas e ninguém de nós é autossuficiente para dizer que o serviço do terapeuta não presta, o serviço do médico não presta, ou o serviço farmacêutico não presta. O universo, Deus, a força superior, seja lá o que você acredita, os deuses, os ancestrais, dependendo da sua religião, nos legaram com profissionais que cada um tem o seu talento e cada um consegue contribuir para o nosso bem da maneira como ele sabe fazer muito bem feito através da sua profissão. Então não despreze nenhuma profissão em detrimento não exalte uma profissão ou um saber em detrimento dos outros saberes e das outras profissões e das outras habilidades. Se você conseguir estabelecer esse equilíbrio, acredito que a sua saúde vai ser muito boa. Essa tríade, conhecimento, empatia e equilíbrio, é o denominador comum de todos os outros. Para mim, o conhecimento é libertador e uma ressalva muito importante. Conhecimento a gente não adquire em WhatsApp, em Facebook e em coisas muito rápidas aí no Google, né? Temos, sim, coisas boas, busque, porque nós temos muita coisa boa gratuita nas redes sociais, mas temos também muita porcaria, então olhe, verifique, não acredite em tudo que você está lendo, em tudo que você está vendo. E aqui, como a Amparo falou, gente, é importantíssimo. Quem tira e receita remédio é médico. Médico é o profissional que pode indicar uma medicação e, se ele indicou, somente ele vai falar para você quando é que você pode parar. Eu já ouvi de profissionais da saúde que eles mesmos tiram a medicação porque acham que tá bom, eu tô bem, mas não volta no profissional que só porque você é da saúde, você sabe até, né, se automedicar. Até a gente que é advogada, a gente fala advogar para si mesmo, você escolheu o pior advogado, né, que é você mesmo. Então, assim, vamos olhar para isso também com olhos de ver, né? E ouvido de ouvir, que eu sempre gosto de falar isso para a gente prestar bastante atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Doutor, foi maravilhoso esse bate-papo, essa conversa, quanto conhecimento aqui adquirido, né, e quanta curiosidade. Cada vez que eu vou ouvindo uma coisa aí que eu não sei, que é a primeira vez que eu estou ouvindo, já né, vou procurar, adoro isso, né, essa descoberta, e a gente realmente
não sabe tudo mesmo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que aprender, e mais a gente vai ficando livres, né, de crenças que a gente, aí que foi falado, o quanto nos atrapalha, né? Muito obrigada, É que gratidão agradeço. imensa, né? E aí, até a próxima, né? Até a próxima. Nesse mesmo canal, na próxima semana, estaremos recebendo o Dr. Rodrigo, lá de Goiás, e vamos falar de saúde mental no trabalho. Então, já fica o convite aí. Já fica o convite aí para que a gente consiga se organizar. E cada semana que passar, eu tenho certeza que vamos melhorar as questões técnicas e mais gente vai poder ter acesso e ter possibilidade de não apenas ouvir, mas também poder fazer perguntas com antecedência. Vamos criar canais e caminhos para que isso possa acontecer, para que isso a gente consiga responder a vocês também na medida das suas necessidades, e não apenas trazer aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas poder responder aquilo que realmente vocês precisam que seja respondido. Para isso, vocês precisam fazer as perguntas, tá bom? Gratidão imensa. Muito obrigado. Uma boa noite aí, um Uma bom boa final de noite, um semana bom e final de um semana. 2024 aí de muita felicidade, prosperidade, saúde mental. Até Que mais, assim doutor. seja. Que seja um ano muito melhor do que os anos anteriores. Esse é o meu desejo, não só para você, Edna, como para todos os que estão aqui nos acompanhando. E que dias melhores venham para a gente. Eu vou deixar o doutor encerrar para que o doutor salve aí, né, a live para a gente não perder. Tá bom? Que Tá, foi o doutor que deu início. tá Até certo. mais. Então, até Gratidão. mais. Tchau, tchau.